Queria pedir gentilmente que vocês abrissem as Bíblias, livro de 1 Samuel 16, versículo 7, parte B. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Este versículo nos traz uma reflexão muito profunda. Nos traz uma reflexão que nos faz muitas vezes termos dificuldades de compreender o quão é diferente a visão do Senhor. Porque nós somos acostumados a enxergarmos, nós somos acostumados a vermos. Porém, somos limitados a acreditar naquilo que muitas vezes nos contam ou aquilo que muitas vezes nós vemos dentro de um cenário. Me faz refletir essas palavras que eu acabei de ler, em um personagem bem conhecido nas Escrituras Sagradas. Quem nunca ouviu falar dentro da palavra de Deus de Gideão? A palavra vai falar que em Juízes 6, a partir do versículo 11, o encontro a qual Deus tem com Gideão. E o que eu acho marcante nesse encontro é que no versículo 14, o Senhor diz a Gideão, após algumas indagações por parte dele, o Senhor diz: não te enviei eu? Para que nós possamos ter um pouco mais da compreensão daquilo que eu estou falando, eu vou contextualizar um pouco sobre a história de Gideão. Gideão estava em determinado momento parado, estava ali no alagar, estava ali malhando trigo, e estava vivendo um cenário de muita dificuldade, um cenário caótico, perante a todo o povo, toda a nação de Israel, porque devido a determinado período de desobediência, Deus permitiu que o povo entrasse num período de crise, e ali, os midianitas, que eram um exército inimigo, um povo inimigo, tomou a propriedade dos bens da terra, e passou a dominar sobre Israel. Porém, não era o fato de que Israel estava passando por um período de crise, que Deus havia esquecido a nação a qual ele havia escolhido, a nação eleita. E Deus, no meio daquele período de crise, Deus procura alguém com as características necessárias que ele precisaria para trazer de volta a vitória ao povo de Israel, a comunhão ser estabelecida entre Israel e Deus. E Deus vê um rapaz muito moço, muito jovem, ali malhando trigo, num lugar escondido, com medo, acuado pela situação. E o anjo do Senhor chega até Gideão. Quando a palavra vai se referir, o anjo do Senhor, ela está tratando do próprio Deus de forma teofânica, ou seja, Deus se mostrando ao homem em forma de anjo. E ali, quando o anjo do Senhor chega a Gideão, o anjo do Senhor começa a ver algo que Gideão ainda não tinha percebido. Vamos entender um pouco o contexto. Gideão lá malhando trigo, o anjo chega e diz: Gideão, varão valoroso. Gideão, varão valoroso. Porém, ao decorrer da conversa, Gideão demonstra uma visão de si próprio diferente, porque Deus já chama ele pelas qualidades a qual o Senhor já havia enxergado nele, que o Senhor já tinha visto. Mas ele diz, no decorrer do diálogo, ele começa a conversar com o Senhor e fala: Senhor,
será que realmente isso procede? O Senhor chega falando, contextualizando uma linguagem dos nossos dias, é como se Ele tivesse dito: Senhor, o Senhor chega, diz que eu sou valoroso, mas o cenário mostra outra realidade. O cenário mostra que a minha nação, o meu povo, agora está debaixo de um jugo de uma nação inimiga. E logo eu, que ouvi falar tanto pelos meus pais, das glórias a qual essa nação já obteve através do Senhor. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: eu não estou reconhecendo. Duas coisas mudaram aí. Dá para entender pelas palavras. Dizem os sábios que um pingo já define um i, define uma letra. Em outras palavras, ele queria dizer: tem alguma coisa estranha. Ou o Senhor mudou, ou Israel não é mais a nação eleita. Mas nós sabemos que Deus não muda. Nós sabemos que o Senhor é imutável. Nós sabemos que também aquele a qual Deus escolhe, ele não é homem para que possa se arrepender. E ali Gideão começa a narrar, contextualizar, querer contextualizar para Deus um cenário. E a resposta de Deus é assim: olha, se a situação está tão difícil como você diz, muda ela, Gideão. Eu não já te enviei? Essa frase é chave. Porque eu acho lindo que Deus não fala: eu te enviarei. Porque te enviarei coloca o verbo no futuro. Mas ele diz: eu te enviei. Ou seja, eu já dei a ordem. Eu já determinei. Oh, glória. O Senhor estava explicando para eles: olha, eu já te enviei, filho. Quantas vezes nós nos deparamos com uma situação semelhante? Quantas vezes nós queremos mostrar um cenário para o Senhor, um cenário que de fato nos convence de que Deus nos esqueceu, de que Deus, Ele não é mais conosco, de que alguma coisa está estranha, ou Deus não tem mais relacionamento conosco, ou nós não temos mais relacionamento com Ele, porque nós mensuramos as coisas que acontecem em nossas vidas, de dificuldades, com o abandono de Deus, enquanto é diferente. Porque aqui Deus não tinha permitido que o exército inimigo tivesse invadido Israel, não porque Deus tinha esquecido, mas porque Deus queria tratar. E Deus disse: eu te enviei, Gideão. Ou seja, eu já te escolhi, você, a ordem já está liberada. Quantas vezes nós ficamos presos, Deus já dizendo: eu já te enviei, eu te dei a promessa, eu te dei o ministério, eu te dei o chamado, eu te dei a minha bênção. Mas nós ficamos paralisados, nós ficamos presos, congelados. Congelado não no sentido de frieza, mas no sentido de imóveis. O Senhor está dizendo: o que você quer mais que eu te faça? Se eu sou por você, quem poderá prevalecer contra ti? Gideão não se convence. Ele diz: mas Deus, se o Senhor diz que me enviou, como eu livrarei Israel dessa situação? Aí eu imagino, se fosse dentro desse tema, Deus falando: matou a charada. Senhor, como eu vou livrar Israel? E Deus disse: acertou. Elemento surpresa. Glória a Deus.
Eu imagino ele, se ele fosse igual Moisés, gaguejando. O Senhor disse, é você. Aí ele vai querer fazer aquilo que muitas vezes nós fazemos para aliviar o peso, para tirar de nós o peso da responsabilidade daquilo a qual Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele diz, olha Senhor, eu te dou 2 motivos para o Senhor mudar de ideia e ficar convencido que eu não sou esse cara, eu não sou esse elemento surpresa. O primeiro motivo que eu te dou é porque, primeiro, a minha nação, isso ele já havia mostrado anteriormente, que Israel era uma nação que estava sob o jugo de uma outra nação, ou seja, não se governava, estava escravizada. E os outros 2 motivos que ele dá e diz, e ainda tem mais, além de ser de uma nação escravizada, a minha família é a mais pobre, a mais humilde de toda a cidade. E além da minha família, quer mais para o Senhor se convencer e ir embora e deixar eu continuar aqui? E eu ainda sou o menor da minha casa. Aí Deus, eu imagino que se fosse, como eu já falei anteriormente, se fosse agora, Deus ia falar, é isso, você pegou, você entendeu a charada, é isso mesmo. Nação sobre julgamento. Nação sobre julgamento. Família mais pobre. E ainda o menor da casa. Você atende os pré-requisitos necessários para o currículo do homem que eu estou procurando. É desse jeito que eu quero. E nós vamos compreender o motivo porque Deus quer. Sabe, gente, muitas vezes a gente acredita que Deus vai nos avaliar como o homem nos avalia. A gente acha que para a gente ser escolhido para alguma coisa grande, a gente tem que ter um currículo à altura. A gente acredita que a gente vai ser necessário um currículo histórico que vai identificar, vai trazer o teu currículo, as tuas características, as tuas qualidades e aquela coisa toda. Mas nós esquecemos que quando Deus escolhe alguém, Deus não escolhe você por aquilo que você fez. O homem te escolhe por aquilo que você fez. É por isso que ele precisa de currículo. Mas Deus te escolhe por aquilo que você ainda vai fazer através dele, conduzindo todo o processo da sua vida. Quem disse que Deus está te escolhendo, que Deus está te chamando, que Deus está te convocando pelo teu histórico? É graça. Isso é somente graça. E graça é favor imerecível. Não se explica. Para de se boicotar, porque muitas vezes a gente se boicota, muitas vezes a gente paralisa pelas crenças limitantes. Crenças limitantes é o que nos limita, que nos tira o poder de movimento e um raio de ação. Deus, eu não posso, não dá, eu sou o menor da minha casa, a minha cidade, sabe, a minha família é a mais pobre. Ou seja, ele queria dizer, eu não tenho recursos. Para que recursos se você serve aquele que é dono do céu, dono da terra, dono do universo? Ele só está chamando, eu te escolhi porque eu preciso ser glorificado através da tua vida. Deus chama ele. Talvez ele estava convencido por 2 coisas, como eu falei. Uma pelo cenário, mas talvez alguém, de casa, já deve ter conversado isso com ele. A Bíblia não vai detalhar, estou conjecturando, porque é normal nas relações familiares.
Eu já passei por isso, acredito que muitos jovens já passaram de chegar nos pais e falar: olha, eu sonho em fazer isso. E alguém chegar em você e falar: mas não dá para você. Você não vê as suas condições, você não vê as suas condições financeiras, você não vê a situação da sua família, você não vê que para você não dá certo. Não é melhor você mudar e fazer outra coisa? E muitas vezes a gente se convence disso, porque o nosso cérebro, ele não define aquilo que é verdade por si só, mas aquilo que lhe é apresentado, como eu falei, ou por cenário ou através de alguém que nos convença daquilo. Ele disse para mim: não dá, Senhor. Eu acho que o Senhor veio na casa errada. Eu acho que o Senhor errou de endereço. Tem alguma coisa errada. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você muitas vezes questione a Deus: Senhor, o Senhor errou. O Senhor errou quando me chamou, o Senhor errou quando me escolheu. Eu não tenho condições nenhuma de ser aquilo a qual o Senhor está me desafiando a ser. Deus está te dizendo: você foi chamado, você foi escolhido e você foi eleito. Para de se boicotar e começa a viver o sobrenatural que eu tenho reservado para você. Deixa de viver por vista e está na hora de você começar a viver por visão. Ele compra a ideia e resolve fazer voto com Deus. Espera aí, deixa eu testar. Se for Deus realmente, aí ele vai lá, faz um guisado, traz, o anjo coloca fogo, e ele: nossa, realmente foi Deus que falou. Depois ele diz assim: olha, se realmente foi o Senhor que me chamou, então eu vou fazer um teste aqui. E aí ele coloca ali um pedacinho ali de pano ali e diz: olha, Deus, se cair orvalho sobre todo essa lã aqui e tiver seca toda a terra, é porque o Senhor realmente falou. Aí ele vai e assim realmente Deus faz, e ele espreme com uma taça. Ele não se convence e diz: agora tem que ser o inverso. Deus faz como ele quer. Aí depois ele chama, ele começa, aí a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apodera dele, e aí o Espírito de Deus se apoderando dele, ele então começa a derrubar os altares de Baal. Aí Deus fala: olha, Gideão, tem muita gente aí, e você esqueceu que o propósito é que eu preciso ser glorificado através da sua vida. E ali ele diz: diga aos covardes e medrosos que voltem. Então 22 mil voltaram para trás, ficou só 10 mil dos 32 mil homens. Depois ele faz um teste, o Senhor diz: olha, manda os homens beberem água. Os homens vão beber água. Deus diz: separa uma parte que beber água de uma forma e o outro que beber água de outra forma, separa do outro lado. Só que ficaram separados 9.700 homens de um lado e só 300 do outro. Eu imagino Gideão já dispensando aqueles 300 e dizendo: olha, foi um prazer, obrigado, a intenção foi muito boa, mas eu tenho que dispensar vocês. Isso eu estou conjecturando. E eu imagino ele olhando para os 9.700, porque ainda era um número muito pouco para uma guerra, mas já seria suficiente para glorificar a Deus. E eu imagino que quando ele vai se movendo, Deus diz: ei, tem muito aí. Esses 9.700 vão para casa e você vai guerrear com os 300 mesmo. Eu imagino o coração de Gideão dizendo: mas Senhor, 300 homens, porque a Bíblia vai relatar que a quantidade de homens que tinham no exército inimigo, só os camelos eram incontáveis como as areia da praia. Imagina a quantidade de homens. E aí no caso eu imagino Gideão dizendo: mas Senhor, com 300 para onde é que eu vou? Ei, deixa Deus te dizer algo. Deus não precisa dos teus recursos para nada. Porque o propósito de Deus é ser glorificado pela sua vida. Se você tem essas características a qual essa mensagem citou, se prepara. Isso é sinal que Deus te encontrou. Você é um elemento surpresa. Você é um elemento surpresa. Para de acreditar naquilo que as pessoas te falam.
Para de acreditar naquilo que o cenário te mostra. Eu te mostro a história de homens comuns do nosso tempo, com homens como você e eu. O jogador de futebol, Cafu, foi reprovado 9 vezes em processos seletivos. 9 vezes teve que escutar alguém dizendo: você não dá, você não presta para isso não, faça outra coisa da sua vida. E ele foi 9 vezes. Sabe qual foi o resultado? O jogador de futebol que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, a maior seleção, campeã do mundo. E ele chegou em 3 finais de Copa do Mundo, sendo campeão 2 vezes. Quer mais para se convencer? Michael Jordan errou 9.000 arremessos, perdeu mais de 300 vezes. Muitas vezes as pessoas chegaram para ele e mandaram ele mudar de foco, vai fazer outra coisa, porque isso é muito difícil, vai fazer uma coisa mais fácil. Mas ele não deu ouvidos, continuou treinando, batalhando. Resultado: 6 vezes campeão da NBA, o maior torneio de basquete do mundo, o mais valorizado. 2 vezes campeão olímpico. Tem mais. Albert Einstein, aos 4 anos de idade, não falava uma palavra. Os professores falaram para os seus pais: olha, ele não fala com 4 anos, ele tem algum problema mental, não vai ser grande coisa. Resultado: prêmio Nobel e considerado o maior cientista físico de todos os tempos. Walt Disney foi demitido do jornal. O jornal alegou que ele não tinha criatividade. Você imaginou o cara desligar o Walt Disney por falta de criatividade? O cara podia ter menos tudo, menos criatividade. Ele disse: eu não vou dar ouvidos no que falam, eu sei do meu potencial. Continuou trabalhando. No seu primeiro personagem, roubaram o seu personagem. Ele não desistiu e criou o Mickey. Passou 6 meses comendo comida de cachorro, na falência total. As crises que nós enfrentamos não são para nos matar, não é Deus nos envergonhando, mas é Deus forçando, nos forjando, para que nós venhamos tirar da onde não tem, e é daí que Deus vai te levantar, Gideão. Steve Jobs, demitido da própria empresa que ele fundou, por causa que um projeto deu errado. O computador a qual ele havia feito não foi um sucesso, e daí ele foi desligado. Pouco tempo, um determinado tempo depois, a Apple teve que contratar ele de novo, porque considerou o cara que continuou criando um fenômeno, um cara acima da média. E aí você vai continuar acreditando naquilo que as pessoas dizem ao teu respeito? Imagine você, a qual Deus chamou, que Deus escolheu e disse: tu és embaixador meu na terra. Tudo que ligares na terra eu ligo no céu. Então para de deixar as coisas por acabado, vai em frente, vai nessa força, porque tu és um elemento surpresa de Deus nesta geração. Coloca a sua mão no coração onde você está. Deus fala com você e diz: tu és meu escolhido, eu te chamei. Não pare, não desista, porque eu não preciso do teu currículo, eu só preciso que você acredite que tu és
um elemento surpresa que vai fazer grandes coisas nessa terra e vai mudar a vida de uma geração, vai impactar uma nação, e o nome do Senhor será glorificado pela tua vida. Curve a sua cabeça, você que está aí vendo esse vídeo agora. Repita comigo essas palavras. O Senhor começa de hoje a fazer grande coisa na sua vida, e vai começar a partir dessa decisão que você está tomando aí agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome e faz em mim morada. Parabéns, tu és o mais novo elemento surpresa de Deus.